Hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 14. Nós vimos a importância da literatura apocalíptica para o povo de Deus. É um texto que aparece a partir do terceiro século antes de Cristo, vai até o primeiro século. Nesse período nós temos outros textos também com essa mesma característica. É um texto importante porque é sempre um texto num contexto de perseguição, uma palavra que traz consolo no Apocalipse, esse desvendamento, essa revelação, sobretudo de João. Esse texto vem numa época onde a igreja está sendo perseguida, por isso é um texto que traz esperança. Nós lemos na semana passada Apocalipse 1:3, e nós vimos que a primeira bem-aventurança descreve uma condição de vida diferenciada. Nós vimos lá, felizes os que ouvem, e essa primeira bem-aventurança também recomenda uma conduta de vida diferenciada. Felizes os que ouvem e felizes os que guardam. E também nós vimos que ela anuncia uma manifestação divina diferenciada. O tempo está próximo. Foi o que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ler Apocalipse 14:13, está ali, você pode acompanhar em sua Bíblia também. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. É bom a gente lembrar que você tem um contexto todo do livro, que é a esperança e provação da igreja. Agora o capítulo 14, esse texto está dentro de um outro contexto imediato, que é o julgamento divino. O capítulo 14 é julgamento divino. O capítulo 14 mostra 3 anúncios, 3 anjos. O primeiro anjo anuncia que chegou a hora do juízo, 14:7. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, que representa um sistema que se opõe a Deus, como nós temos hoje. Então o segundo anjo diz que a Babilônia vai cair. Diz lá, caiu a grande Babilônia, 14:8. E o terceiro anjo, só para a gente entender esse contexto da fala do 14:13, anuncia o furor de Deus sobre os desobedientes. Literalmente, a foice vai ser manifesta. E o final do capítulo mostra a colheita da terra e como que vai ser processado esse julgamento aí. É o que acontece no capítulo 14. Por isso, o verso que nós lemos, o capítulo 14:13, está dentro desse contexto aí de julgamento. É importante nós percebermos, por isso que a fala, ela é significativa, a fala do texto que nós lemos. Então, a segunda bem-aventurança vai apontar para 3 coisas interessantes que nós precisamos tratar aqui. A primeira, que é a segunda bem-aventurança, ela quebra a lógica do pensamento humano. Há uma lógica de se pensar, há um jeito de ver as coisas. O texto diz, então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos. Como assim felizes os mortos? Essa é a questão. Que morrem no Senhor de agora em diante. A primeira expressão, meus irmãos, diz: então ouvi uma voz dos céus dizendo. Aqui não é anjo. Então a descrição aponta para uma voz que vem dos céus. A ideia aqui é que é uma mensagem que vem diretamente de Deus, sem a ausência de um intermediário angélico, que era característica do texto apocalíptico. Deus está falando diretamente aqui. E o texto prossegue dizendo: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Que o feliz aqui é o bem-aventurado, que indica bênçãos divinas a serem experimentadas pelos fiéis. A ideia é sempre essa aqui. Mas o autor está usando uma figura de linguagem aqui, um paradoxo. Como é que pode ser feliz o que morre? Porque há um pensamento, não é? Há um pensamento natural de que morrer não é uma coisa boa. Como assim morrer? Feliz o que morre, felizes os que morrem, felizes os mortos que morrem no Senhor. A gente só entende essa fala
que vem da parte de Deus como revelação para João, porque o contexto era de morte, o contexto era de perseguição. O texto está enfatizando aqui o martírio, a morte de cristãos, um tema que é recorrente, isto é, aparece vastamente no texto do Apocalipse, gente morrendo, sendo perseguida. Temos uma igreja aqui que está sofrendo perseguição, no livro todo tem vários momentos específicos que mostram essa perseguição, e o texto diz: feliz o que morre no Senhor, os mortos que morrem no Senhor. Então, há uma quebra do pensamento comum, a lógica do pensamento, que morrer não é uma coisa boa. A igreja precisava ouvir aquilo. Há vários momentos que o texto mostra que a igreja estava vivendo dificuldades, provações, perseguições e morte. Eu quero ler alguns textos rapidamente. Apocalipse 6, a partir do 9, diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, olhe só, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Olhe só, é interessante isso, o sofrimento que é revelado, que é mostrado. Apocalipse 12, 11 diz, olhe só, 12, 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Olha só, diante da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 24 diz: vi as almas dos que foram decapitados. É revelação de João, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, por causa do testemunho, muitas pessoas estavam sendo mortas, tinham sido mortas, estavam sendo mortas e seriam mortas. Por isso que esse texto é importante para entender o processo. Ao longo da história, meus irmãos, cristãos têm morrido por causa do Evangelho e por causa do testemunho do Evangelho. Aqui o livro mostra claramente que muita gente estava morrendo, martirizados, crentes morrendo por serem pessoas que estavam morrendo por serem discípulos de Jesus, pessoas que serviam a Jesus, servos de Deus, estavam morrendo aqui. Mas a ideia era diferente. O texto diz: felizes os que morrem no Senhor. Aquela palavra era um bálsamo para aquela igreja que estava recebendo aquela revelação no final do primeiro século da era cristã. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, olhe só, meus irmãos, fique comigo: aguardando, ansiosamente espero que em nada serei envergonhado. Ele está preso, escrevendo a carta da prisão. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a diferença do pensamento. Morrer é lucro. A ideia desse texto é aqueles que estão morrendo. A ideia é essa: os que morrem, os que estão morrendo. É um presente ativo. Morrer no Senhor aponta para essa realidade. Felizes os que morrem desde agora em diante, porque está mostrando que tem um período de provação que está iniciando na igreja. A igreja sempre viveu perseguição, e aqui é um momento muito grave, muito grande de perseguição. Ele diz: desde agora em diante. A igreja haveria de passar provação, mas ele diz: felizes os que morrem no Senhor de agora em diante. Então essa bem-aventurança mostra que a morte para o cristão é o caminho de vida, não é o final de tudo, é o início de algo maravilhoso, é a garantia dada por Deus, nesse paradoxo aqui que é mostrado no texto: feliz o que morre. Mas quando encontramos as pessoas que morrem, conversamos com os parentes daqueles que morrem, sobretudo aqueles que não têm esperança, é uma tristeza total, porque não há esperança depois da morte para essas pessoas. Por isso essa palavra é significativa para a igreja que estava sofrendo, e muitas pessoas estavam morrendo. Morrer não é o fim. Então, para os filhos de Deus não há insegurança depois da morte. Amém, irmãos? Para os filhos de Deus não há medo depois da morte.
Para os filhos de Deus não há dúvida depois da morte. Aprendemos que a morte física não é o fim, a morte eterna sim. É complicado, mas a morte física para o salvo não, ele tem as garantias. Por isso que a gente lê aquele texto de Paulo escrevendo no capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: quando porém o que é corruptível, quer dizer, esse corpo, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha só, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aí a gente entende isso aqui. Porque felizes os que morrem, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. É um contexto de perseguição e de morte, e essa palavra era um bálsamo para aqueles irmãos, porque ela quebrava e quebra até hoje essa lógica do pensamento humano. Por isso que os homens querem viver eternamente, eles querem viver, eles tentam viver, a lógica é tentar expandir o máximo a vida, como fosse uma eternidade na realidade humana que não se consegue, não é possível, mas as pessoas estão tentando. Segundo, meus irmãos, a segunda bem-aventurança também, ela destaca a realidade do descanso eterno. O texto prossegue, diz assim: diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, ou na nova versão transformadora, pois descansarão de seu trabalho árduo. Os irmãos estavam ali naquele contexto, testemunhando o Evangelho, vivendo a fé. O que o texto está mostrando é que existe um momento que se finda o sofrimento e começa o descanso. Nos primeiros irmãos que recebem aquela palavra é interessante porque eles estão vivendo isso. Nós vivemos de alguma maneira, mas eles estavam vivendo uma prova muito grande, dureza, perseguição do império. E eles recebem essa palavra, descansarão do trabalho árduo. Esse descanso aqui é o repouso final na eternidade. Nós temos um descanso temporário que é revelado em 6:11, e aqui é um descanso eterno. Descansarão do trabalho árduo, um tempo de descanso eterno. Eles estavam sofrendo, mas Deus estava falando, haverá um tempo que descansarão das suas fadigas, a palavra da NVI, ou do trabalho árduo da NVT. A mesma imagem nós encontramos em Hebreus capítulo 4, 9 e 10, olha só, irmãos. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Há um descanso por vir. Um descanso sabático, a palavra de Hebreus é essa. Então nós precisamos atentar para essa palavra. Haverá um descanso eterno para o salvo. Essa era uma palavra de esperança, descanso eterno, esperança. Você tem essa certeza do descanso eterno? Você que está aqui hoje, você tem essa certeza? Que quando morrer você descansará, viverá a eternidade com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Só aqueles que têm certeza da salvação recebem essa palavra com um bálsamo. Aqueles irmãos estavam recebendo, precisavam ouvir aquela palavra. Os filhos de Deus precisam viver debaixo dessa certeza e dessa esperança. Nós não vamos viver eternamente aqui, mas quando morrermos, estaremos no descanso eterno. É a palavra que nós vemos aqui da parte de Deus, que João recebe e transmite. Você tem certeza do descanso eterno? Se você não tem, você precisa entregar a sua vida a Deus. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui na segunda bem-aventurança é que ela revela o valor da perseverança, pois as suas obras o seguirão. Nós não seguimos as obras, não são as obras que nos levam para o céu, elas nos
seguem, interessante, pois suas obras os acompanham, a Nova Almeida, porque levarão consigo os resultados dos seus serviços. Isso é bênção de Deus, não é? Nós não seguimos as obras, elas nos seguem. É interessante perceber esse aspecto aqui, entendermos dentro do contexto do que se refere isso. Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Apocalipse 2:2, olha só uma indicação interessante. Conheço as suas obras, trabalho árduo e perseverança. Poderemos acrescentar aqui a obediência ao Senhor. É interessante isso, dentro desse contexto que seria a obra, trabalho árduo e perseverança. Quer dizer, todo aquele testemunho de fé, de fidelidade, é isso que se refere o texto. Isso é interessante, porque o Apocalipse 14:12, que faz contexto com o 13 que nós lemos, diz: aqui está, olha só, a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Naquele quadro de sofrimento, tem uma igreja, tem um grupo de fiéis, que está perseverando em sua fé, que está aguardando os mandamentos, sobretudo está obedecendo aos mandamentos. Então, essa bem-aventurança revela o valor da perseverança e o valor de um testemunho de obediência, porque é o que nós vamos levar. Obediência, não levamos mais nada desse mundo, mas nossa fidelidade a Deus nos acompanha. É isso aqui que está dizendo. Nós somos incentivados a perseverar com Deus, perseverar com a palavra de Deus, mesmo diante do sofrimento. Vale a pena continuar, vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor ou não vale, meus irmãos? Eu estou falando alguma besteira aqui? Se eu estiver falando alguma besteira, não me ouça, por favor, hein? Vale a pena. Por isso, meus irmãos, a gente volta a Paulo, e Paulo diz, aí nós vamos entendendo, a Bíblia tem que fazer sentido na nossa cabeça, é um quebra-cabeça, vai fazendo sentido, ó. 1 Coríntios 15:58, que a gente fala muito, às vezes não entende, né? Olha o que ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, irmãos? Não será inútil. Por isso que essa bem-aventurança mostra o valor da perseverança. Para ser cristão naquele contexto tem que ser um cristão verdadeiro, não podia ser mais ou menos cristão. Já falei sobre isso, porque no Novo Testamento não tem mais ou menos, ou você é de Deus ou não é de Deus. É o valor da perseverança. As obras os seguirão, os acompanham, o resultado dos seus serviços, a nossa fidelidade, a nossa obediência. É isso que o texto está falando aqui. Trabalho árduo, perseverança. Então essa segunda bem-aventurança mostra o valor, não é prejuízo. Ser fiel é coisa boa, nós precisamos valorizar a fidelidade, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Apocalipse 14:13, na paráfrase, a mensagem diz, olha só: ouvi uma voz do céu, escreva isso, benditos são aqueles que de agora em diante morrem no Senhor. É uma bênção morrer assim, morrer no Senhor, morrer servindo ao Senhor. Sim, diz o Espírito, bendito é o descanso de seu trabalho árduo. Nada do que fizeram será em vão. No fim, Deus os abençoará por tudo que fizeram. Amém, irmãos? É uma palavra de incentivo. Por isso que o Apocalipse é a esperança para o crente, para o salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta segunda bem-aventurança, existe uma quebra da lógica do pensamento humano. Felizes que morrem. A ideia de outras pessoas é diferente. Morrer é uma desgraça, morrer é separação, e agora o que vai acontecer? Eu não sei o que. As pessoas até dizem, usam a linguagem, eu não sei o que acontece do outro lado.
quando eu fecho os meus olhos, ou simplesmente morrer é sempre ruim, mas aqui não, felizes os mortos que morrem no Senhor. É diferente, é a quebra da lógica, do pensamento comum e popular. Então essa bem-aventurança nos mostra isso. Segundo, ela destaca a realidade do descanso eterno. Aqui nós vamos ter fadigas, mas nós devemos seguir. Haverá um momento de descanso final. É o que o texto diz. Eles descansarão das suas fadigas. Uma promessa. E essa bem-aventurança também revela o valor da perseverança. Quem persevera continua, quem persevera não olha para trás, quem persevera está ouvindo a palavra de Deus, quem persevera está sendo fiel a Deus, vale a pena, amém, irmãos? Por isso essa palavra era tão importante para aqueles irmãos, por isso nós temos 7 bem-aventuranças, elas não foram colocadas ali sem propósito, porque o 7 tem ideia de plenitude, de algo completo, como nós estamos vendo na primeira bem-aventurança e na segunda bem-aventurança. Vamos pensar biblicamente, vamos pensar que felizes os mortos que morrem no Senhor. Por isso, quando nós estamos aqui celebrando e nos despedindo dos nossos irmãos, nós temos esse entendimento, que eles estão agora no descanso eterno e nós destacamos o valor da perseverança de cada um deles. Isso nos incentiva a seguir em frente também, para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.